Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para trazer a palavra da verdade, a palavra que cura, que salva, que liberta. A palavra da verdade, ela tem poder na vida de cada um de nós. E a palavra hoje está no livro da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 4. E a palavra do Senhor, ela já começa nos dizendo assim: é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições, tribulações que estão suportando. E aqui o apóstolo Paulo, junto com Silvano e Timóteo, ele diz: estamos orgulhosos de vocês na igreja de Deus, este povo escolhido por Deus, um povo que estava perseverando, um povo que não desistiram da fé. E eles estavam passando por grandes lutas. A palavra diz que eles estavam passando por tribulações, perseguições. E mesmo assim eles continuavam firmes na fé. Mesmo assim eles continuavam perseverando. Era isto que o apóstolo Paulo estava dizendo, que estava orgulhoso deste povo. Igreja abençoada do Senhor, nós precisamos cada dia mais perseverar na nossa fé, debaixo de qualquer coisa que venha acontecer na nossa vida. Porque a palavra diz que vai vir tribulações, que vai vir aflições, que vai vir perdas, que vai vir morte, que vai vir angústias. Mas também a palavra diz que nós, povo de Deus, escolhido de Deus, filhos de Deus, nós somos mais do que vencedores quando a gente estamos em Cristo Jesus. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. O próprio Jesus Cristo falou para Pedro: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então, mesmo que estejamos debaixo de aflição, de tribulação, de fome, de perda, mas precisamos perseverar. Era isso que estava acontecendo com esta igreja, que Paulo fala, igreja de Deus. Por que Paulo estava orgulhoso? Porque era que Paulo estava ali satisfeito, porque Paulo tinha pregado o evangelho para aquele povo, e aquele povo tinha aceitado o evangelho. E por causa deste evangelho, eles estavam sofrendo tribulações, aflições, mas isso não fizeram com que eles retrocedessem. Isso não fez com que eles voltassem para trás. Eles continuaram perseverando na fé, perseverando cada dia mais na palavra do Senhor, ouvindo a palavra, meditando na palavra, vivendo em oração, fazendo a vontade do Pai eterno. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Igreja abençoada de Deus, que possamos cada dia mais viver perseverando na presença do nosso Deus e do nosso Pai, mesmo em fase de muita aflição e de muita tribulação, porque a palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. O que é que a palavra está dizendo? No mundo vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo. Não desistam, não desanime, não se volte para trás, continue perseverando, porque Jesus Cristo também nesta palavra, ele tem uma promessa, ele diz: eu venci e vocês também vencerão. Então isto é uma promessa de Deus. E esta promessa de Deus, ela é cumprida na vida de cada um de nós, que continua perseverando. Porque ele diz: eu venci e vocês também vencerão. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos com ele. E é ele que está em nós, nos fortalecendo, nos capacitando e nos dando força para que a gente passe por as tribulações e pelas aflições. Glórias a Deus por isso, meu Senhor. E no verso 5 diz assim: isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Olha que palavra tão grandiosa. Se nós, igreja de Deus, povo de Deus, escolhidos de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus, porque é assim que a palavra nos ensina. Se nós estivermos passando por aflição, por tribulação, por perda, por nudez, por qualquer coisa que a gente estiver passando por causa do evangelho,
A palavra está dizendo que é justo o juízo de Deus, para que a gente venha ser dignos, para que a gente venha ser dignos do reino de Deus, pelo qual nós estamos sofrendo. Então é necessário que a gente se apegue à palavra do Senhor. É necessário que a gente dê graças a Deus se nós estivermos passando por situações difíceis por causa do Evangelho. A palavra diz, isso é sinal evidente. O que é isso que a palavra está dizendo? Isso é sinal evidente. Se estivermos passando por aflição, por tribulação, por desespero, por causa do Evangelho. E ele diz, isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês, igreja de Deus, povo de Deus, escolhidos de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus, sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Então, se estamos sofrendo por causa do Evangelho, a palavra diz que nós somos dignos do reino. A palavra diz que nós somos dignos de voltar para o nosso lar, para a nossa casa. Mas se a gente desistir, se a gente desanimar, se a gente se revoltar contra Cristo por causa da aflição, por causa da tribulação, por causa do desespero, a palavra diz que somos fracos. A palavra diz que nós não somos dignos. Se somos dignos por causa da tribulação, da aflição, por causa do Evangelho e por causa de Cristo, nós somos dignos de entrar no reino de Deus. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. Isso é sinal evidente do juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Se estamos sofrendo por causa do Evangelho, somos dignos de entrar no reino de Deus. Somos dignos de ser chamados filhos de Deus. Somos dignos de ser chamados igreja de Deus, povo de Deus, escolhidos por Deus. É assim que a palavra do Senhor nos ensina e nos revela. Glórias a Deus por isso. E no verso 6, igreja abençoada, olha o que é que a palavra nos diz. O verso 6 diz assim, pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulações a vocês. Olha que tristeza para aqueles que não aceitam o evangelho, para aqueles que não aceitam Deus, para aqueles que nos causam tribulação por causa do evangelho. Com chacota, dizendo que o evangelho é uma coisa em vão, dizendo que o evangelho não serve para nada. A palavra está dizendo que o próprio Deus é justo para com eles, pois de fato é justo para com Deus Deus, retribua com tribulação aos que causam tribulação ao povo de Deus, à igreja de Deus, aos filhos de Deus, aqueles que estão aqui perseverando pela fé, aqueles que estão aqui acreditando no Senhor, acreditando no sacrifício perfeito que Jesus fez por cada um de nós. Mas tem muitos que não aceitam. E aí estão zombando, estão criticando, estão perturbando, estão trazendo afrontas e tribulações. E a palavra está dizendo que vai ser justo também isto para com Deus, para que o próprio Deus traga tribulação para estas pessoas. Igreja abençoada, vamos orar para que as pessoas ouçam a palavra do Senhor. Vamos falar mais da palavra de Deus para que muitos ouçam e muitos possam se converter. Porque a palavra está dizendo que muitos estão debaixo do juízo de Deus. Muitos estão debaixo da ira de Deus. E Deus vai trazer tribulação para essas pessoas. Deus vai trazer aflição para estas pessoas. Que pessoas? Aquelas que causam tribulação para aqueles que aceitaram, aqueles que perseveram, aqueles que estão vivendo uma nova vida na presença do Senhor. Vamos orar mais, vamos pedir mais por aqueles que ainda não ouviram, por aqueles que não aceitaram, por aqueles que continuam vivendo uma vida totalmente desordenada na presença do nosso Deus e do nosso Pai. Porque a palavra diz, pois de fato é justo para com Deus, que ele retribua com tribulação
aos que causam tribulações a vocês. Olha que tristeza tão grande. Todos esses que causam tribulações, aflições, perseguições, vão também sofrer, mas de um modo diferente. É o próprio Deus que vai causar. Se hoje a igreja de Deus, o povo de Deus está passando por situações difíceis, mas a palavra diz que este povo é filho de Deus. A palavra diz que este povo tem Deus para segurar nas suas mãos, para ajudar, para prosseguir em frente na sua fé, perseverando. É por causa de Deus, é por causa de Cristo. Mas quando Jesus Cristo e quando Deus vier trazendo esta tribulação, esta aflição para aqueles que não aceitam Deus, para aqueles que não aceitam a palavra, para aqueles que zombam da palavra do Senhor e causam tribulações aos filhos de Deus, eles não vão ter Deus, eles vão estar só. E olha que tristeza, porque não vai ter ninguém para acudir, não vai ter ninguém para segurar, não vai ter ninguém para apacentar, acalmar, tranquilizar e dizer você tem Deus, porque eles não têm Deus. Eles estão só, porque estão sofrendo o castigo do próprio Deus. É muito triste isso que vai acontecer. Por isto, povo de Deus, criaturas de Deus, feituras de Deus, acredite na palavra do Senhor, acredite no Evangelho, creia na obra perfeita de Cristo, porque Ele já fez, Ele já salvou, Ele já libertou, Ele já tirou as pessoas do pecado. Agora é necessário a gente aceitar, é necessário a gente crer. Para quê? Para que a gente venha sair debaixo desta tribulação, desta aflição que o próprio Deus vai causar para aqueles que não aceitam, para aqueles que não querem. Glórias a Deus, povo de Deus, feituras de Deus, criaturas de Deus, creia no Evangelho do Senhor e se converta ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele o nosso Salvador. Foi Ele que fez, mas quando Ele voltar, Ele não vai voltar mais para salvar, Ele agora vai voltar para juízo daqueles que não aceitaram, daqueles que não creram e daqueles que zombaram da palavra da verdade, a palavra do Evangelho. E no verso 7, igreja abençoada do Senhor, veja o que aqui está dizendo no versículo 7. E a palavra do Senhor nos diz assim: olha que revelação tão grandiosa, tão maravilhosa que o nosso Deus nos dá na sua palavra. Através da sua palavra, nós temos a revelação de Deus. E a palavra diz assim: e que dê a vocês quem? Ao povo de Deus, aos escolhidos de Deus, à igreja de Deus, aqueles que estão aqui vivendo uma vida para Cristo, vivendo diferente. É isso que a palavra está nos dizendo. E que dê a vocês que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco. E quando Jesus Cristo vier, Deus vai causar tribulação e aflição para aqueles que não aceitaram, para aqueles que estão causando tribulação e aflição para os filhos de Deus. Mas aqueles que estão sendo hoje atribulados, aqueles que estão sendo hoje provocados, vivem situações difíceis por causa do Evangelho, por causa de Cristo. A palavra está dizendo: e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco. Quando Paulo está dizendo conosco, é porque todos vão ter alívio. Quando? Mas quando é este alívio? Hoje, agora, a palavra vai dizer que não. A palavra vai dizer quando do céu se manifestar, quando do céu voltar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Quando é que o povo de Deus, a igreja de Deus, os filhos de Deus, vai ter alívio? Quando Jesus voltar. A palavra é clara. Porque muitos e muitos estão vindo para dentro das reuniões e achando que eles já vão viver no paraíso. Se alguém estiver ensinando isto, é mentira. Enquanto a gente viver nessa esfera terrena, enquanto a gente estiver nesta terra, todos vão passar por aflição, tribulação,
perseguição, nudez, fome, tudo. Vamos passar por tudo. Tanto aqueles que estão em Cristo, como aqueles que não estão em Cristo. Todos iguais. A única diferença é que aqueles que estão em Cristo, a palavra diz que nisso tudo, em tribulação, em aflição, em perda, em morte, a palavra diz que nós somos mais do que vencedores. É isto que a palavra nos ensina. Se estamos em Cristo, a palavra diz que somos mais do que vencedores. E Jesus Cristo também diz: venham a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Então, aqueles que estão cansados, cheio de problema, cheio de perseguição, cheio de tribulação, cheio de tristeza, tudo isso tragam para Cristo, porque Cristo recebe este fardo pesado. E agora Cristo vai te dar um fardo maneiro. Para que é este fardo maneiro? Para que você não sinta mais aflição, nem tribulação, para que ninguém faça mais nada com você, nenhuma perseguição, não. Para que você agora tenha confiança em Cristo. Para que você agora tenha em quem confiar. E dizer, eu não posso, mas aquele que eu sirvo, que é o grande eu sou, que é o poderoso, que é ele que pode, ele está comigo. E eu vou vencer, porque Cristo está comigo. A nossa fé, ela sai de mim, ela sai da igreja, ela sai do povo de Deus. E agora a gente coloca a nossa fé em Cristo. É por isso que a palavra diz que somos mais do que vencedores, aqueles que estão em Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso, Senhor Jesus. E a palavra diz, e que vocês que estão sendo atribulados, vamos ter alívio, juntamente conosco, com aquele povo, todos que passaram tribulação e aflição, todos juntos vão ter alívio quando voltar para o reino dos céus. Mas enquanto estiver nesta terra, a palavra diz que passamos por aflições, por tribulações, por perda, por morte, porque enquanto estamos nesta esfera terrena, tudo isso acontece conosco, ao nosso arredor, com a nossa família, e tudo isso nos traz aflição e desgosto e tristeza, porque estamos aqui. Mas quando Jesus Cristo vier, tudo isso vai cessar, porque a palavra diz que lá não haverá choro, lá não haverá pranto, lá não haverá morte, lá não haverá tribulação nem aflição, porque estaremos com o Pai, com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele diz, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Quando Jesus Cristo voltar, tudo vai cessar, tudo vai acabar. Aqueles que não aceitaram a palavra do Senhor, banidos, destruídos da sua glória, da sua presença. E aqueles que estão aqui perseverando na fé, mesmo em fase de tribulação, de aflição, de perseguição, de destruição, de morte, de fome, todos eles vão ter alívio, não vão viver mais debaixo desta aflição, porque voltaremos para o nosso lar, voltaremos para a casa do Pai. Glórias a Deus por isso. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por esta palavra grandiosa, poderosa, maravilhosa que Ele colocou no meu coração. E através do Espírito do Senhor, esta palavra foi revelada para que muitos possam ouvir, entender, compreender e se converter ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que já veio e já curou, já salvou, já libertou, para a honra e a glória do nosso Pai. Tome posse da palavra do Senhor, porque esta palavra, ela é verdadeira, ela é de Deus, para seus filhos, para o seu povo, para as suas criaturas e todos aqueles que ouvem e crer na palavra do Senhor. A própria palavra garante que estamos salvos, porque acreditamos na palavra do Senhor. Glórias a Deus por isso. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus, ao nosso Pai, por esta palavra. Santo Deus e grandioso Pai,
Obrigado, Senhor, por esta excelente e maravilhosa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai, para que eu pudesse falar através do Teu Espírito, Senhor. Conceda, Pai, que muitos ouçam a Tua palavra e esta palavra venha selar, Senhor, a mente e o coração de muitos, Senhor, e eles possam, Pai, ouvir, acreditar e através da Tua palavra receber o Teu Espírito, Pai, como selo, como garantia para aquele último dia. Eu te peço, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém.